Olá pessoal, aqui é o Marcelo Fontes. Eu andei um pouquinho afastado aí do canal, tive bastante trabalho para olhar aí e infelizmente não deu para dar sequência durante um bom período aí, mas estou retomando aqui agora. Agora a gente já terminou aquele curso, né, de estruturas metálicas de acordo com a NBR 8800 e eu resolvi postar aqui um vídeo, uma dica de um projeto que eu trabalhei aí como consultor, verificando a estrutura, né, verificando o cálculo, e que diz respeito à análise de estabilidade elástica. Né? Então é bastante interessante. Algumas pessoas já me perguntaram como fazer o cálculo de fazer análise de flambagem e tal. Nós vamos falar um pouquinho aqui de forma bem rápida e prática. Né? Não vou entrar aqui no jargão teórico dessa análise, porque tomaria bastante tempo e é bastante maçante. Mas a gente vai ver aqui a aplicação prática disso e os resultados e entender o que é então a análise de flambagem elástica, a estabilidade elástica. Né? Bom, imagine o seguinte: a gente tem aqui esse prédio, sendo na verdade um trecho de uma estrutura, né? E nesse pórtico que a gente está aqui, a gente tem as colunas formando esse Y aqui, com essa derivação que eu estou puxando aqui. Bom, a gente precisa dimensionar o perfil, a compressão, mas para fazer esse dimensionamento eu preciso saber qual que é a carga crítica de flambagem elástica. Acontece que eu tenho uma derivação aqui em cima, e isso pode afetar a carga de flambagem elástica desse conjunto como um todo. Né? Alguém poderia pensar, bom, eu posso calcular, jogar a carga da estrutura aqui no topo dessa coluna e dimensionar só esse pedaço aqui, ó, como sendo um único elemento, e aí o comprimento de flambagem é só esse trecho, desse nó aqui até aqui embaixo. Bom, vocês vão ver que isso não funciona dessa forma. Se a gente pegar então essa coluna, só para mostrar para vocês o cálculo, supondo que eu pudesse dimensionar essa coluna com esse trecho aqui só, né? Então eu isolei ela aqui e peguei, ó, o comprimento dela é 3,61 m, está aqui cotado. Né? O perfil que foi adotado para isso aqui é um perfil I de 600 por 400 por 12,5 por 19. E o que me interessa aqui nesse caso é a flambagem em torno da menor inércia, que ela é a mais crítica, da menor carga de flambagem. Então eu peguei aqui a inércia na menor, no eixo mais fraco dela. Né? O K, como a gente faz, atualmente a gente faz análise de segunda ordem e tudo mais, então eu estou calculando aqui com K igual a 1, para a gente poder ter a carga crítica pura aqui. E estou supondo que ela está rotulada aqui e rotulada em cima. Né? Se a gente faz o cálculo então da carga crítica de flambagem, que na nossa norma NBR 8800 é denotada por esse NE aqui, a gente pega aqui a carga, então, a equação de Euler, que é π2 EI sobre KL2, o K que a gente está adotando igual a 1, substituindo os valores que a gente já tem aqui em cima, eu chego numa carga crítica de flambagem de 3.711 kN. Né? Para que serve esse NE? Se vocês lembrarem do nosso curso lá de cálculo de estruturas pela NBR 8800, no item lá de compressão, vocês vão ver que a gente usava essa carga crítica de flambagem elástica para calcular a esbeltez reduzida e aí fazer o cálculo lá daquele fator de redução devido à compressão. Se eu fizesse esse cálculo aqui desta forma, então eu teria que usar essa carga, né? Mas a gente não sabe se essa estrutura se comporta dessa forma mesmo, se eu vou obter realmente essa carga de 30.711 kN aqui de flambagem. Né? Bom, então o correto a se fazer é o seguinte. Vamos lembrar aqui, só chamando a atenção, que a equação de estabilidade elástica, pelo menos dos elementos finitos, ela desenrola aqui numa equação que é um problema de alto valor e alto vetor. Né? Isso aqui é exatamente a cara de uma equação dessa, em que do lado de fora aqui eu tenho um vetor, que a gente chama de alto vetor, e aqui dentro esse lambda é o fator que a gente chama de alto valor, é um escalar. Né? Este vetor, o que ele me dá? Ele me dá a direção, me dá a deformada. Ele é adimensional, então ele só me indica a direção. O valor quanto está deslocando e tal, não me interessa, porque a gente não obtém isso aqui, a gente só obtém uma direção. Esse é um vetor normatizado, então ele só me dá a direção. E esse aqui, alto valor, é a carga crítica, a razão entre a carga crítica e a carga que eu tenho na peça. Né? Então, significa, na verdade, o seguinte: o quão longe eu estou, naquela estrutura que eu estou analisando, da carga crítica que leva aquele elemento à flambagem. Então, esse é um fator multiplicador da carga que eu tenho naquele elemento. Tá?
Então, voltando àquele problema, se eu isolar então aquela coluna e jogar uma carga qualquer aqui nas duas extremidades, veja, eu reproduzi aquela coluna aqui, joguei uma carga qualquer aqui, pode ser qualquer valor, tá? Desde que me proporcione compressão no elemento que eu estou querendo analisar. Tá? Eu poderia ter uma carga de tração aqui, uma de compressão aqui. Se a resultante final me der uma carga de compressão aqui, tá perfeito. No meu caso, eu joguei duas cargas de compressão nesses dois elementos aqui, de maneira que eu obtive esta carga aqui de 14,04 kN de compressão neste elemento. Ponto. Isso é o passo 1 para fazer uma análise de flambagem. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui no software o que é essa tal análise de flambagem. Eu estou aqui com o SciEngineer aberto, né? Se eu mostrar para vocês aqui as cargas, eu joguei uma carga de 10 kN aqui em cada uma dessas derivações e rodei, fiz a análise de flambagem, tá? Eu tenho que vir aqui criar uma combinação para análise de estabilidade e tal. Feito isso, para eu visualizar o resultado, eu venho aqui e vou verificar os fatores, aqui, o coeficiente de carga crítica. Né? A que me interessa é a que leva a flambagem desse elemento como um todo. Mas vamos dar uma olhada nos valores aqui. O primeiro valor de flambagem que eu tenho é 626,84. Isso aqui é um valor adimensional. Como eu disse, ele é um multiplicador, né, da carga crítica. Então significa que a carga que eu tenho nesse elemento aqui, que está atuante, eu preciso multiplicar ela por 626,84 para chegar na carga que leva esta coluna à flambagem. Se este modo 1 for o modo de flambagem que eu estou estudando. Então a gente precisa saber primeiro se esse modo é o que eu estou querendo ver. Então a gente vem aqui, ó, estrutura deformada. Eu vou pegar aqui então a minha combinação de estabilidade e vou ver aqui no primeiro modo qual que é a flambagem que está, qual que é a configuração da deformada. Veja que aqui é uma configuração global. Tá vendo? Então essa aqui me interessa. Então inclusive na menor inércia do perfil. Como vocês podem ver aqui, está flambando nesse outro sentido aqui. Então, na menor inércia é exatamente o modo que eu estou procurando. Se eu quisesse ver esse outro modo aqui, ó, é um modo em que quem está flambando é esse elemento como um todo, mas o problema está nesse nó aqui. Ó, né? Então, está diferente do modo que eu quero estudar. Então, significa que o meu primeiro modo de flambagem é esse aqui, cuja razão entre a carga crítica que leva esta coluna aqui, esse elemento aqui, a flambagem, dividido pela carga que está atuando nele, é 626,84. Se eu quiser saber a carga que está atuando, eu venho cá e olho para aquela carga que eu lancei, que é SCP-1, qual que é a carga que eu tenho, que são aqueles 14,04 kN. Então, a carga crítica que eu tenho de flambagem, que leva esse elemento à flambagem, seria as 626,84 vezes a carga que eu tenho agindo naquele elemento, nesse ponto aqui embaixo. Então seria 14,04 vezes 626,84 me dá 8.800 kN. Agora veja que se eu fizesse aquele cálculo na mão, a minha carga de flambagem era 30.710 kN. Né? Veja que eu estou muito abaixo do valor que eu calcularia considerando só este elemento aqui, só esse elemento rosa aqui, só o perfil I flambando. Né? Então, veja o quanto eu estaria errando, né? Pelo menos aí quase 4 vezes, né, o valor da carga crítica de flambagem. Então, qual que é a melhor forma de eu calcular isso agora? A maioria dos softwares calcula o NE conforme o descrito na nossa norma. NE é igual a π2 sobre KL ao quadrado. O que eu posso fazer então é verificar. Eu preciso que a minha carga crítica, meu NE, seja esse valor aqui, 8.800. Então eu posso fazer o quê? Eu posso chegar no meu programa, por exemplo, no SciEngineer eu consigo fazer isso, e modificar o comprimento de flambagem de tal forma que ele me dê esta carga crítica aqui. Então basta que eu iguale essa conta aqui, ó, da minha carga crítica, carga de flambagem elástica, ao valor que eu obtive aqui na minha equação, aqui, na minha análise de estabilidade, e aí eu vou chegar no valor de L que eu tenho. Então eu cheguei aqui fazendo essa conta, fiz essa substituição aqui, fazendo essa conta eu cheguei em 674,4 centímetros. Né? Só que eu tinha lá 361, certo? Então significa que eu preciso, se eu dividir aqui o 674 por 361, eu obtenho aqui um valor de 1,87, que seria exatamente o valor do K que eu usaria. Agora veja que esse K que eu estou calculando aqui não tem nada a ver
com análise de segunda ordem, tá? É uma alteração que eu estou fazendo para que a minha coluna, na hora de eu dimensionar, ela esteja com a flambagem, com a carga crítica de flambagem correta, tá? Então, esta é a conta que eu teria que fazer. Então, eu teria que entrar lá no CEngineer e modificar o valor do coeficiente de flambagem no sentido do eixo Y, para que ele tenha este valor aqui na hora que o meu programa calcular essa carga crítica de flambagem elástica, ele chegue exatamente nesse ponto. Agora eu fiz isso aqui, uma análise isolando uma coluna, então aqui para mim está a condição ideal, porque eu só tenho esse elemento aqui, não tem interferência nenhuma de nenhum outro elemento. Agora vamos ver esse elemento no pórtico. No pórtico eu teria a seguinte situação, eu isolei ele aqui, tá? Então esse aqui é um daqueles pórticos, eu isolei um pórtico daquela estrutura toda que eu mostrei no início do slide, né? Com todas as cargas e tudo mais, com todas as vinculações, travando aqui a minha viga de cobertura nos pontos onde ela está travada no modelo e tudo mais, e obviamente travando aqui fora do plano, porque eu tenho também a questão do meu contraventamento aqui fora do plano, então minha coluna não flamba aqui como sendo uma coluna livre nesse sentido, então estou travando aqui em cima. Tá? Bom, eu já rodei aqui a flambagem elástica e aí nós vamos dar uma olhada nos coeficientes. Lembra, esse coeficiente aqui é um multiplicador em função da carga que eu tenho no elemento, tá? Então veja que eu pedi aqui até o 6º modo de flambagem, tá? Isso aqui por si só não me diz muita coisa. Eu preciso saber primeiro qual que é o modo que me interessa. E qual que é o modo que me interessa? O modo em que esta coluna aqui flambe sozinha. Aí eu tenho que vir aqui então e fazer a análise que vai me mostrar o meu alto vetor, que seria aquela direção que eu estava falando para vocês. Então vamos começar aqui do início. O primeiro modo de flambagem, veja que aqui é a viga, então não é o modo que me interessa. O segundo modo de flambagem também é a viga mais essa coluna aqui. Então veja que essa coluna está sofrendo interferência dessas vigas. Não me interessa. Esse outro também, da mesma coluna. Esse aqui já está próximo daquele que eu quero. Mas veja, ele está flambando este elemento, mas está flambando a viga aqui também. Eu precisaria que só este aqui flambasse. Então veja que o próximo modo de flambagem aqui, ó, já tá muito diferente do que eu preciso. Tá vendo? E aqui eu começo de novo. Como eu pedi 6 modos só, né? Então vamos olhar esse aqui. Esse é o modo que está mais próximo daquilo que eu estou estudando. Agora veja, se eu for calcular a carga de flambagem, será que eu vou chegar naquele mesmo valor? Veja bem, eu tenho aqui um fator, que é o alfa crítico meu, de 148,26. Ele corresponde ao 4º modo de flambagem. Se eu vier aqui e olhar, é exatamente este modo que está aqui, ó, 148,26, que é o 4º modo. 4º modo de flambagem é que me interessa, então, a estudar, que é esse modo de flambagem que está aqui, né, na coluna. Mas veja, esse modo não está ocorrendo sozinho. Ele está ocorrendo em conjunto com a flambagem da viga. E por que eu estou frisando isso? Porque isso interfere na carga crítica da coluna. Tá? Para que eu tenha esse valor aqui exato, correto, eu não poderia sofrer nenhuma interferência disso aqui. Isso aqui precisaria estar retinho, todos os outros elementos retinho, só essa coluna aqui flambando. Então eu vou mostrar para vocês como isso afeta. Eu preciso saber então qual que é a carga que está atuando na minha coluna. Eu vou pegar aqui e vou fazer a conta. Ó. Me interessa a carga de compressão. Esta aqui não me interessa. Isso é tração. Então, ó, 45,02. Né? 45,02. Se eu pegar essa carga, 45,02, e multiplicar pelo meu 4º modo de flambagem, que é esse aqui, ó, 148,26, eu vou chegar numa carga crítica de flambagem de aproximadamente 6.700. Veja que aqui eu tinha 8.800. Então, são estudos que você precisa fazer na sua estrutura para poder chegar no valor correto da carga crítica de flambagem. Este modo aqui, isolando a coluna, eu estou garantindo que ela está flambando sozinha. Estou pegando só o modo que me interessa sem nenhuma interferência. Já nessa análise aqui do pórtico inteiro, infelizmente eu não consegui pegar o modo em que só a coluna flamba. Ele está sofrendo interferência da flambagem da viga. Entendeu? Então o que acontece? Isso pode afetar, nesse caso aqui está reduzindo a carga de flambagem da minha coluna
que eu estou analisando. Então, são critérios que você precisa verificar quando você tiver em dúvida sobre a carga crítica de flambagem da sua coluna e sobre como dimensionar corretamente um elemento. Veja que nesse caso aqui, se eu pegasse então só este elemento aqui com 3,61 m, eu estaria errando muito na carga crítica de flambagem do meu elemento. Então, essa foi a dica de hoje aí. Foi apenas uma curiosidade. Espero que tenha respondido algumas dúvidas que me foram enviadas, tá? Não foi intuito aqui também entrar na questão teórica da coisa, como resolver aquela equação, enfim, a gente ia cair em equações diferenciais e tudo mais. Não seria bem uma aula muito prática e não seria uma aula muito atrativa também do ponto de vista de quem está assistindo, seria bastante cansativo. Mas a aplicação prática disso, o resultado e como a gente interpreta, é mais simples de se mostrar e também serve como orientação para você estar utilizando isso aí num software. No caso, por exemplo, eu estou utilizando o SciEngineer, que é o software que eu uso, mas tem outros softwares aí que você consegue fazer essa análise de flambagem, né, e dimensionar a sua estrutura com a carga crítica de flambagem correta. É isso aí, pessoal. Peço desculpas aí pelo tempo que eu andei sumido. Eu não sei com que periodicidade eu vou conseguir postar mais coisas, mas a minha ideia agora é continuar postando dicas com vídeos mais curtos, né, que me tomam menos tempo para poder elaborar, e assim eu acho que a gente consegue manter uma frequência maior aí de vídeos, tá? Se você gostou aí, indica o canal aí para algum conhecido seu, pode ser que tenha essas dúvidas que a gente está tirando aqui no canal. Se inscreva aí também e consulte a nossa página, visite a nossa página lá no Facebook. Enfim, é isso aí, até o próximo vídeo aí.